A humanidade é uma noiva. O diabo é o vilão. Deus é o herói. E o universo é uma novela mexicana. Deus e o diabo chegam num acordo. Eles não querem mais disputar o ser humano. Eles vão resolver os seus problemas entre eles mesmos. O que acontece? Deus e o diabo deixam o pivô ser humano de lado e vão se enfrentar. Desta maneira, Deus está chegando de um lado e o diabo chegando de outro lado e eles vão se enfrentar. Deus decide surpreender o diabo e com a sua mão cria uma nuvem gigantesca. E desta nuvem sai um raio com um trovão. O diabo se assusta, arregala os olhos, coloca a mão na cabeça, ao ver a nuvem soltar o trovão, e o raio diz: "Ê, minhas roupas no varal!" e sai correndo. Vamos recapitular. Imaginamos que Deus seja o herói de uma novela e que o diabo tenha sido o vilão e a humanidade, utilizando as palavras de Jesus, é na verdade uma noiva que precisa estar com seu vestuário totalmente puro, com suas vestes totalmente puras. Bem, nessa novela mexicana cósmica, o ser humano se sente muito importante. Afinal de contas, Deus e o diabo disputam as atenções do ser humano noiva. O diabo faz alguns investimentos, tentando convencer o ser humano a praticar o mal e, consequentemente, aceitaria o diabo como um marido. Mas Deus reage, inventando religiões para que o ser humano consiga seguir o seu caminho no matrimônio com o Deus divino e futuramente marido. Nessa novela mexicana, só existe espaço para uma noiva, a humanidade. Porém, todavia, durante muito tempo, a humanidade acreditou que fosse um ser importantíssimo na criação e que Deus deseja veementemente tê-la como esposa. Mas, depois de algum tempo, milênios, a humanidade descobre que existem outras raças também inteligentes e que também cultuam a um Deus. A humanidade se sente assustada, aviltada e preterida, pois afinal de contas, ela não é mais a última bolachinha do pacote. Tudo indica que se essas raças inteligentes e religiosas existem, tudo indica que elas também podem ser uma espécie de noiva e futura esposa de Deus. A humanidade se sente enciumada. Bem, qual seria a reação da humanidade? Tudo indica que quando uma futura esposa ou uma noiva enciumada, uma namorada, quando ela sente este sentimento, obviamente que ela reage de forma violenta. Da mesma maneira que uma namorada, uma noiva enciumada, tenta agredir a sua concorrente, tudo indica que a humanidade faria a mesma coisa. A humanidade iria atacar essa concorrência extraterrestre, a fim de exterminar essa concorrência e ser a única noiva que Deus desejaria. A humanidade iria matar os extraterrestres para poder ser a única bolachinha do pacote.
Se isso acontecesse, o ser humano, a humanidade, se tornaria uma espécie de diabo destruidor de extraterrestres. Tudo para ser o único amado e abençoado por Deus. Esta seria o final, pelo menos para nós, da mexicana novela cósmica. Espero seus comentários.